Isabel dos Santos, proibida de entrar no Reino Unido pelo governo britânico e tem os ativos congelados, sendo que correspondem a mais de 700 milhões de dólares norte-americanos. O presidente do MPLA defendeu hoje mais aposta na juventude como forma de promover a sua emancipação. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento económico para Angola de 2,4% neste ano e de 2,8% em 2025. Os dados constam do relatório sobre perspectivas económicas regionais. O Tribunal Penal Internacional emite mandato de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. As notícias começam agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. Luanda registrou o segundo caso de Mpox, a varíola do macaco. Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, o segundo caso foi confirmado numa criança de 2 anos de idade que se encontra no Centro Especializado de Tratamento de Endemias e Pandemias. A criança de 2 anos é filha de cidadã infectada e que estava de quarentena em isolamento. O Ministério adianta ainda que existem 9 casos suspeitos. O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira o registro de um segundo caso de varíola dos macacos, Mpox, na província de Luanda, sendo que há ainda 9 casos suspeitos. A médica epidemiologista Rosa Moreira deu mais detalhes sobre este caso. Angola notifica o segundo caso confirmado de Mpox. Trata-se do caso suspeito, já comunicado, que se encontrava sob observação. É uma criança do sexo feminino de 2 anos de idade, filha do primeiro caso. Os 2 casos encontram-se clinicamente estáveis, sob cuidados da equipa de gestão de Mpox do Centro de Tratamento para Epidemias e Pandemias do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde reforça o apelo à calma e recomenda a toda a população angolana a seguir as recomendações emanadas. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Se tiver sintomas, procure a unidade sanitária mais próxima ou ligue para o 111. O Ministério da Saúde tem vindo a recomendar várias medidas preventivas, tal como explica o médico especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho. O que se deve fazer é redobrar um conjunto de medidas. Identificado que está o primeiro caso, as pessoas devem, sempre que possível, lavar devidamente as mãos ou desinfectar com álcool em gel, o que é muito essencial. Prestarem atenção a pessoas que estão ao seu redor, que coabitam, que convivem, para verificar se algumas possuem sintomas como febre alta, dor nos músculos, dor nas junções entre os ossos, que nós chamamos de articulações, se tem adenomegálias na região cervical, ou seja, pequenos caroços que vão surgindo na região do pescoço e se vão apresentar borbulhas características disseminadas pelo corpo. Sempre que se depararem com um caso que parece ser suspeito, as pessoas devem usar máscara, devem usar luvas ou então colocar um saco de plástico nas mãos ao lidar com a pessoa e devem encaminhá-lo o mais rápido possível para a unidade de saúde mais próxima, para que os técnicos de saúde possam então fazer o rastreio da doença. O Ministério da Saúde pede ainda a todos os cidadãos que sintam quaisquer dos sintomas da doença que procurem a unidade de saúde mais próxima. A Organização Mundial da Saúde tem vindo a alertar que esta nova estirpe, detectada na República Democrática do Congo em setembro de 2023 e que agora se espalha por mais de 70 países do mundo, com maior incidência nos países africanos e especialmente na República Democrática do Congo, é a mais grave, também porque é facilmente transmitida por contacto próximo entre 2 pessoas, o que não implica contacto sexual.
Em estúdio tenho o médico epidemiologista Reidel de Jesus. Muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Vamos começar por analisar o primeiro caso que nós registamos no país. Esta mulher, que é uma cidadã de nacionalidade congolesa, ela tinha saído do país ou nem por isso? Obrigado pelo convite. O Ministério da Saúde agradece pela Direção Nacional de Saúde Pública. Dizer que a cidadã não é congolesa, ela é angolana, ela não tem histórico de viagem nos últimos 21 dias. Mas como é que se justifica ela ter apanhado a doença? Provavelmente a ligação é com o marido, tem um vínculo epidemiológico. Sabemos que o marido é motorista, caminhonista, então fazer esse trajeto Angola ou RDC Angola. Pois, depois de se ter descoberto que a mulher tinha sido infectada e sabemos que a outra pessoa infectada agora é uma criança de 2 anos que é filha desta cidadã que já antes tinha-lhe sido identificada ou registada a doença. O que é que aconteceu? A criança foi logo tirada da mãe, ficou em quarentena com a mãe. As pessoas à volta dessa mulher, o que é que aconteceu a estas pessoas? Sim, dizer que é um processo natural, não é? Da doença. Dizer que a filha é um contacto que depois desenvolveu a doença. Provavelmente aqui houve uma contaminação entre a mãe e a filha. Nesse período em que estiveram num convívio familiar, sabemos que um dos fatores é o contacto próximo, pode ser através do contacto físico com a mãe, ou então através de cutícula, também um dos fatores que fazem com que a doença se transmite ou que se passa entre pessoa para pessoa. Mas tão logo a cidadã foi detectada a doença, tirou-se logo a criança ou a criança ficou também isolada com a mãe? Não, logo que a equipa foi notificada, isto faz parte dos procedimentos daquilo que o Ministério faz. Logo que houve essa notificação, foram isolados esses casos, o caso e os seus contactos. Os seus contactos foram isolados, foram encaminhados no Hospital CETEP, que é o hospital especializado para esses casos, e durante essa observação, ali a criança começou a desenvolver os primeiros sinais e sintomas da doença. E o que é que se passa com o pai da criança? Porque a cidadã não tem registro de saída do país nos últimos 21 dias. O cidadão é um cidadão que fazia viagens entre Angola e RDC. Supostamente terá sido o marido que terá infectado a mulher. E o que é que aconteceu a este homem? Provavelmente seja o marido, porque há um vínculo epidemiológico. O marido esteve numa região onde há casos de Mpox. Quanto aqui em Angola, o marido está em observação. O marido vai fazer 21 dias de observação até que desenvolva a doença ou não. Provavelmente também pode ser um caso assintomático. Geralmente os casos assintomáticos também passam a doença de pessoa para pessoa. Como é que são estes casos assintomáticos? Os casos assintomáticos são pessoas que não desenvolvem os sinais e sintomas, certo, como a febre e também as lesões cutâneas. E neste caso, este cidadão poderá não estar a desenvolver os sintomas, mas terá transmitido, caso seja o mesmo, à sua esposa e a esposa à filha? Exatamente, exatamente. Ok, e como é que nós conseguimos perceber os sintomas da doença? Se tivermos contacto com alguém que tenha a doença, quais são os cuidados a tomar? O que é que nós devemos fazer? Sim, os sinais e sintomas da doença apresentam-se com febre, lesões cutâneas, mancha na pele. Aqui devemos, para evitar a doença, devemos evitar o contacto próximo
com pessoas já doentes ou pessoas infectadas, usar a máscara e também aqui evitar o consumo de carne de caça e também aqui evitar também aglomerado de pessoas no convívio familiares. São as prevenções que as pessoas devem ter em conta relativamente a esses casos de mpox. Quem é que poderá ter sido o caso clássico doente, o doenteiro? A mulher ou... A esposa. A esposa, porque a esposa desenvolveu a doença. Certo. Por isso que a esposa está sob cuidado. Nesse momento, a esposa está estável, não está bem. Também a criança está bem. Aqui dizer que também nós não podemos fazer pânico a esta doença. A doença não é nova, não é uma doença já antiga. Aqui devemos cumprir as regras de biossegurança, as regras de prevenção, principalmente para os profissionais de saúde, né? Nós, profissionais de saúde, é que estamos em frente da linha, aí devemos ter todas as precauções possíveis para que não entramos em pânico e também não podemos nos contaminar. Sabemos que há 9 casos suspeitos. Esses casos, onde é que eles estão? Estão no Centro de Tratamento de Epidemias e Pandemias. Exato. Ou estes casos estão isolados nas suas respectivas casas? Não, os casos estão no Centro de Grandes Endemias, que é o CETEP, estão ainda em observação. Só depois da avaliação epidemiológica daqueles que estão a ser monitorados, provavelmente daqui a 7 dias, esses casos depois vão ser liberados, se não desenvolverem nenhum sinal e sintoma da doença. Ou seja, quando uma pessoa é suspeita, são apenas 7 dias de monitoração? Não, não são 7 dias de monitoração, geralmente são 21 dias. Certo. Estes são os critérios por causa do período de incubação. Relativamente à vacina, nós sabemos que isso já se vai tornando um problema de saúde global. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com esta doença. Já há uma vacina desenvolvida e que também pode ser administrada em crianças. Como é que Angola pensa e olha para esta questão das vacinas? Já temos 2 casos no país. Qual é que é a medida do Ministério da Saúde? Sim, a vacina já está sendo produzida, não é? Alguns países, principalmente aqueles países que tiveram maior número de casos, como a RDC, já estão a administrar a vacina. Em Angola, este também é um dos nossos planos, não é? Para que se faça ou para que tenhamos a vacina em Angola, mas ainda é muito cedo nós falamos de vacina. São 2 casos e temos que ter muita calma, porque não devemos criar pânico. Sei que o Ministério tem algum plano já de aquisição de vacina e vamos esperar, porque ainda só são 2 casos. Vou agradecer a sua presença, doutor. Muito obrigada por cá estar e continuação de uma boa noite. Obrigado. Muito obrigada. E a Organização Mundial da Saúde adicionou à sua lista de uso de emergencial uma nova vacina contra a mpox, a segunda desde que a doença foi declarada uma emergência de saúde. A vacina LC16M8 para uso emergencial da farmacêutica japonesa KM Biologics passou pelo crivo da lista de uso de emergência, que é um mecanismo usado para avaliar a qualidade, segurança e eficácia de produtos médicos, como vacinas, diagnósticos e medicamentos, avaliando a adequação do produto para uso em países de baixa e média renda. A nova vacina pode ser administrada em crianças maiores de 1 ano, em dose única, nas zonas que registram aumento dos surtos de mpox. Depois da decisão da OMS, o Japão avançou que vai doar 3,5 milhões de doses de vacina LC16M8, juntamente com agulhas de inoculação especializadas para a República Democrática do Congo. Até o momento, o país mais afetado pela doença em todo o mundo. A concretizar-se a promessa do Japão, será o maior pacote de doação anunciado até o momento, em resposta à atual emergência da doença. A mpox afeta até o momento 80 países em várias partes do mundo, sendo 19 destes africanos, com a RDC a liderar o número de casos de infecções, com mais de 30 mil, e igualmente de mortes, mais de 1.000. O surto de mpox começou em maio de 2022 e continua até hoje. A 14 de setembro deste ano, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou a doença uma emergência de saúde pública global. Mas é em África que a mpox se faz sentir com mais intensidade.
Abriu hoje o 9º Congresso Ordinário da JMPLA, braço juvenil do partido no poder. Os congressistas estão reunidos para eleger o novo secretário nacional da organização. A acompanhar o Congresso está o Alberto Capitão. Alberto Capitão, muito boa noite. A reunião continua ou já terminou? Viva, muito boa noite, Laurinda Calças, e a quem acompanha o Girassol Jornal. Está exatamente a terminar agora o primeiro de 3 dias de congresso da JMPLA. Trata-se do 9º congresso desta organização juvenil do MPLA, o partido que sustenta o governo. Estão a ser discutidos vários temas, desde a tese que tem que ver com os desafios da juventude e o que vai ser a Jota nos próximos anos. Olharam também hoje para a questão que tem que ver com a alteração dos estatutos da JMPLA e a questão da ética e disciplina. Ora, os trabalhos decorreram durante todo o dia e devem retomar amanhã por volta das 9 horas. Esta sexta-feira vai ser também marcada pela realização da votação para o Comitê Nacional da JMPLA e depois para o cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA, onde concorrem 2 militantes, nomeadamente Adilson Arrache, que vem da província do Namibe, e Justino Capapinha, que representa aqui a província de Luanda. Vamos rapidamente à conversa com uma militante que vem da Lunda Sul, de resto é também deputada da Assembleia Nacional, Ricardina Chilombo. Senhora militante Ricardina, que avaliação é que faz deste primeiro dia de Congresso? Muito boa noite. A avaliação é positiva. Felizes nós ficamos com o discurso do nosso presidente, tudo porque frisou muito pela juventude e deu-nos então a responsabilidade como jovens de guiarmos esse processo e esse país. Conforme disse o presidente, eu vou aqui citar: o país está nas mãos da juventude, somos jovens, estamos em congresso e queremos nós acreditar como militantes do viveiro que é o MPLA, fazer cumprir esse papel. Muita expectativa para o dia da manhã, que vai ser marcado pela votação do primeiro secretário do Comitê Nacional? Muita. Até porque o Congresso, o momento mais alto do Congresso é o momento da eleição do então futuro primeiro secretário nacional, que vai guiar o quinquênio até os próximos anos. Então estamos todos felizes, expectantes, e ver o que é que vai dar amanhã. Muito obrigado. A militante Ricardina Chilombo, que vem da província da Lunda Sul, é também deputada à Assembleia Nacional, a deputada mais jovem da Casa das Leis. É, de resto, um ponto de situação deste primeiro dia do 9º Congresso da JMPLA, que vai decorrer até ao próximo sábado. Nós, Rede Girassol, vamos continuar a seguir os momentos que marcam este evento. Vamos colocar agora um ponto final nesta nossa cobertura neste primeiro dia de Congresso. As despedidas são do Adilson Correia, Miguel Cristóvão, Armando Samuel, também a Susana Ângelo e eu, Alberto Capitão. Boa noite, Laurinda Calças. Muito boa noite. A nossa equipa a acompanhar o 9º Congresso da JMPLA, e o presidente do MPLA defendeu hoje mais aposta na juventude como forma de promover a sua emancipação. João Lourenço falava na abertura do 9º Congresso Ordinário da JMPLA, que teve início hoje e que vai eleger o novo primeiro secretário nacional da Organização Juvenil dos Camaradas. Ovacionado pelos mais de 1.700 delegados ao 9º Congresso da JMPLA, o presidente do MPLA referiu que a juventude tem a obrigação de fazer mais e melhor em relação à geração anterior. João Lourenço admitiu que nem tudo correu bem no passado, daí que defendeu maior aposta na formação da juventude, tendo em vista o desenvolvimento do país. É nossa missão como partido, mas também como vossos mais velhos, preparar-vos para assumirem vossas responsabilidades, de preferência melhor do que nós o fizemos e estamos a fazê-lo hoje, porque as gerações mais novas devem aspirar sempre superar o desempenho das gerações mais velhas. A formação académica, a profissional, mas também a desportiva e cívica, são peças-chave para alcançarmos este objetivo de preparação, lançamento e promoção dos profissionais, dos líderes associativos, mas também dos líderes políticos e governantes de que Angola necessita para hoje e amanhã. É sob este pano de fundo das TICs, da digitalização, da industrialização,
que mais facilmente vamos diversificar nossa economia, aumentar a produção nacional, aumentar as exportações e a oferta de postos de trabalho. Fica assim mais clara a necessidade da aposta nos jovens, se queremos dar o salto decisivo na nossa economia e no desenvolvimento integral do nosso país. Contamos com a vossa contribuição para ajudarem o Executivo a encontrar as melhores soluções para os problemas que afligem a juventude, como a educação, o emprego, a inserção no mundo dos negócios e a habitação, entre outros. O presidente dos Camaradas espera que a JMPLA saia do 9º Congresso mais forte e mais representativa dos anseios da juventude angolana. Este Congresso Ordinário vai eleger novos órgãos diretivos da Organização Juvenil do Partido, o seu primeiro secretário nacional e o novo Comitê Nacional, que com certeza fará da JMPLA uma organização mais dinâmica, inclusiva e cada vez mais próxima dos jovens angolanos e da sociedade angolana no geral. Queremos uma JMPLA que reflita a esperança e os anseios do jovem angolano, que promova a ética e o civismo, o patriotismo, a tolerância política e o respeito aos velhos, mulheres e crianças e aos mais vulneráveis. Queremos ver os jovens na frente do combate contra a vandalização de bens públicos, contra o tráfico e contrabando de bens, contra a droga e o alcoolismo, contra o desrespeito dos símbolos nacionais, a profanação de campas nos cemitérios, contra a violência doméstica e os maus tratos às crianças, contra a prática do crime no geral. A juventude do MPLA, João Lourenço, recomendou atenção à política internacional, primando sempre por uma cultura de paz e união entre os povos. Os nossos jovens devem se interessar e procurar acompanhar a evolução da situação política internacional, as relações entre Estados e blocos econômicos e regionais, a correlação de forças na arena internacional, os conflitos existentes e latentes, procurando ter uma análise crítica, baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas, da independência e soberania dos Estados, da inviolabilidade de suas fronteiras, da autodeterminação dos povos, do respeito das convenções internacionais, nomeadamente da Convenção de Genebra, do direito humanitário em cenários de guerra, procurando estar sempre do lado da justiça, da verdade, da defesa dos civis inocentes e dos mais vulneráveis. O presidente do MPLA foi homenageado pelos militantes da JMPLA com a oferta de uma escultura e da bandeira da Força Juvenil dos Camaradas. João Lourenço assinou ainda o mural da fama do 9º Congresso da JMPLA. E no seu último discurso, o primeiro secretário nacional cessante da JMPLA afirmou aos mais de 1.700 militantes presentes no 9º Congresso estar a deixar uma organização preparada para os desafios futuros. Crispiniano dos Santos disse também que este Congresso ficará marcado por ser um momento de transição democrática. De Cabinda ao Cunene vieram delegados para avaliar e discutir, entre outros temas, a alteração dos estatutos da organização e os ajustes do plano programático 2024-2029. Entre os convidados, delegações do Congo, Guiné-Bissau e altas figuras do MPLA. Destaque para o presidente do partido, João Lourenço. Durante o seu discurso, deixou claro que o braço juvenil é o verdadeiro viveiro dos quadros que o país e o partido precisam para o seu desenvolvimento. Para os militantes, clara a preocupação do líder do partido relativamente à formação. Vamos sair daqui começando os nossos trabalhos para o 9º Congresso com muita responsabilidade e vamos sair do Congresso para as nossas ações também com muita responsabilidade. Sobretudo, depois de termos ouvido essas palavras,
acrescenta muito a nossa responsabilidade. Somos nós que seremos o sustentáculo do partido para o futuro. Então é fundamental que esta juventude esteja de facto preparada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista académico, mas acima de tudo também profissional e alinhada àquilo que são os atuais desafios, não apenas do país, mas também desafios globais, que são bastante complexos e que precisam fundamentalmente de uma juventude treinada, de uma juventude que esteja acima de tudo informada sobre o que decorre no mundo em que está de facto inserido. Para os da JMPLA, o Congresso é uma festa da democracia, sendo por isso apontado ao próximo primeiro secretário nacional o desafio de resgatar a mística da organização. Queremos eleger um líder que vai corresponder com as expectativas e as aspirações dos jovens de todo o país, não apenas militantes da JMPLA. Então estamos aqui para olhar não apenas para aquilo que vai ser a vida interna da organização, mas acima de tudo para elegermos aquele que vai nos conduzir. E porque também temos aí a porta das eleições, queremos preparar a nossa organização para enfrentar os desafios que se avizinham, queremos preparar as nossas bases para que cada vez mais possam estar sólidas. Então estamos todos expectantes que saiam daqui amanhã, então uma direção forte, uma direção capaz de levar a JMPLA para os altos patamares da vida social e política. Penso que os desafios são conjunturais não só para a juventude, mas para o partido de uma forma geral, e dar sequência a um trabalho que já tem sido feito, que é engajar a juventude nas ações de desenvolvimento social e econômico. O trabalho que fizemos durante o nosso mandato 2019 a 2024 foi bom. Tivemos que buscar militantes novos para então darem continuidade àquilo que estivemos a fazer, e é mesmo um rejuvenescimento. Pedimos aos nossos delegados mais novos, no caso, e os nossos recentes militantes, que dão a continuidade. 5 anos é o tempo de mandato do próximo primeiro secretário nacional da JMPLA a ser eleito no 9º Congresso Ordinário da organização. Ouvíamos os militantes do MPLA que participam do 9º Congresso Ordinário da Juventude do maior partido na oposição. Agora sim vamos olhar para o discurso do primeiro secretário nacional cessante da JMPLA, que afirmou aos mais de 1.700 militantes presentes no 9º Congresso estar a deixar uma organização com desafios severos para o futuro. Foi em 2019 que Crispiniano dos Santos assumiu a liderança da organização juvenil do Partido dos Camaradas, ao falar pela última vez aos 1.795 delegados e altas figuras do partido MPLA. O primeiro secretário cessante agradeceu o apoio dos militantes durante o seu mandato e afirmou deixar uma JMPLA firme, coesa e alinhada aos desafios da vida política e econômica do partido e do país. O trabalho que realizamos permanecerá como um legado. Deixamos uma organização preparada aos desafios que se avizinham. Este será um momento de clara transição democrática, onde a juventude angolana será, sem dúvidas, a verdadeira vencedora. Independentemente dos resultados eleitorais, a verdadeira vitória será da juventude angolana. O momento mais alto do Congresso será a eleição do novo primeiro secretário nacional da organização. Um momento onde todos sairão a ganhar numa demonstração de unidade entre os jovens da Jota, reiterou o antigo secretário da organização e membro do Comitê Central do MPLA, Álvaro de Boa Vida Neto. Para a direita, para a esquerda, será sempre o primeiro secretário da JMPLA que vai continuar com essa missão que não é fácil, de muito difícil, de muito sacrifício. Mas são jovens, são capazes, como o presidente disse. Adilson Rache e Justino Capapinha são os candidatos ao cadeirão máximo da organização juvenil do partido MPLA, uma eleição considerada a mais disputada e interessante, onde Adilson representa os da base e Justino a continuidade da direção cessante. E o presidente do MPLA disse hoje que a Seleção Nacional de Futebol vai defrontar a campeã mundial Argentina no quadro das comemorações dos 50 anos de independência nacional.
A boa nova foi dada pelo presidente do MPLA, enquanto partido que sustenta o governo. João Lourenço reiterou que acredita no potencial dos jogadores da Seleção Nacional, que se apurou sem qualquer derrota para a fase final do CAN 2025, que vai decorrer no Marrocos. Ao fazer o anúncio, enquanto discursava na abertura do congresso da JMPLA, João Lourenço disse que o bom momento dos Palancas Negras permitiu convidar a Argentina para o jogo que vai marcar as festividades dos 50 anos de independência nacional. Depositamos toda a nossa confiança nos nossos jovens jogadores e equipa técnica dos Palancas. Aproveitando este bom momento da nossa seleção, entendemos, no quadro das comemorações do 50º aniversário da independência nacional, convidar a seleção argentina de futebol, a seleção dos gigantes do futebol mundial, Diego Maradona e Lionel Messi, para vir a Angola no próximo ano jogar contra os nossos Palancas, que com certeza alegrará os amantes do futebol, os amantes do desporto e, de uma maneira geral, os angolanos, se tivermos em conta que, no caso de Angola, o desporto de massas que corre nas nossas veias, que nasce e cresce conosco no bairro, na aldeia, é sem sombra de dúvidas o futebol, sem querer minimizar a importância e mérito das outras modalidades. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão Pinto de Andrade, explicou em exclusivo para a Rede Girassol que o acordo para o jogo com a Argentina já é uma certeza, sendo que falta apenas acertar a data para o embate entre as duas seleções, que vai decorrer no Nacional, 11 de novembro. Ficamos de decidir em qual data FIFA eles estarão disponíveis para vir a Angola. O que é certo é que virão. Nós já estamos a preparar as condições internas. Foram alguns meses de negociação, mas encerramos a semana passada. O porquê da Argentina? Simplesmente porque a Argentina é campeã do mundo. E só por isso é uma excelente prenda para o povo angolano, no quadro dos 50 anos, trazer a campeã do mundo de futebol. Nós ainda não podemos anunciar a data, portanto a data será uma data... No 11 de novembro, estádio? No 11 de novembro, naturalmente. Estamos a criar condições para isso. No quadro das festividades dos 50 anos da independência nacional, Angola vai defrontar a seleção da Argentina aqui em Luanda. Nós temos a missão de anunciar Jesus Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. Noivas de Cristo. É uma alegria que, no momento, depois passa, mas a alegria de Deus é diferente, é eterna. A vida religiosa é consagrada em comunidade, é diferente. Desafios da vocação. Ou para aqueles que pensam que o melhor para mim é permanecer solteiro, cristão simplesmente, também é um desafio, porque toda a vida tem um desafio, ademais não há cristão sem cruz. Enquanto casadas não podem, mas depois de ficar viúvas, há congregações que aceitam, faz um caminho, faz uma preparação e aceita. O dia a dia, razões que norteiam o compromisso de fé. Reportagem da semana, exclusivo Girassol Jornal. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento económico para Angola de 2,4% este ano e de 2,8% em 2025. Os dados constam do relatório sobre perspectivas económicas regionais apresentados aqui em Luanda. A organização diz que ainda há muitos desafios que precisam ser ultrapassados e recomenda medidas urgentes. O último relatório sobre as perspectivas económicas regionais da África subsaariana, produzido pelo Fundo Monetário Internacional, indica que até final deste ano, Angola poderá registrar um crescimento econômico médio de 2,4% e 2,8% em 2025. Uma previsão mais prudente do que a visão do governo, que estima que o país possa vir a estar entre os primeiros na África subsaariana. Apesar dos sinais de melhoria, o país ainda tem desafios que precisam ser ultrapassados para que consiga ter um desempenho mais consistente, de acordo com Vítor Ledo, representante do FMI em Angola.
Os encargos com o serviço da DIVA seguem muito elevados, então há uma necessidade muito grande de tentar trabalhar para diminuir esses encargos através de uma gestão de passivos de dívida que tem sido feita, mas também há uma necessidade muito forte também de aumentar a arrecadação tributária, né? De forma com que os recursos orçamentais sejam mais estáveis e venham atender às grandes demandas sociais que Angola tem. O governo aparentemente concorda com a ideia que deve implementar reformas para ter um crescimento econômico mais acelerado. E a secretária de Estado para o Orçamento, Josiane de Souza, diz que é preciso que as reformas sejam aplicadas com uma visão estratégica e eficaz. Hoje, mais do que nunca, é preciso que as reformas sejam acompanhadas de uma visão estratégica e de uma implementação que seja eficaz. A pressão por resultados é alta, mas ao mesmo tempo as oportunidades são vastas. O grande desafio será transformar essas expectativas em realidade e, para isso, a colaboração entre governos, setor privado e sociedade civil será fundamental. Especialistas do setor econômico no país concordam com as recomendações avançadas pelo FMI, mas ressaltam que qualquer reformas a aplicar devem passar pela consulta de todos os interessados e que o alargamento do diálogo pode contribuir para se evitar crises sociais. Senti que o relatório tem uma preocupação com o rosto humano, inclusive ele fala do tripé, né, que é o famoso tripé que consiste reconhece que as reformas podem gerar pressões sociais, insatisfação, podem também, de certa forma, limitar as opções de desenvolvimento para além dos riscos macroeconômicos e o tema central é, sobretudo, isto se consegue minimizar ou diminuir o seu impacto alargando o processo de participação, diálogo e consulta entre as partes interessadas. As reformas com o FMI começaram com uma maior acutilância, né, finais de 2017, 2018, com o acordo, né, que a Angola assinou, que terminou em 2021. Mas muitas destas reformas foram feitas e continuam a ser feitas. O FMI, mais uma vez, encoraja o Executivo a continuar com reformas, mas a verdadeira transformação da economia teima a não aparecer, isto é, de reduzir a enorme dependência que nós temos do petróleo e das receitas petrolíferas e o tal crescimento em jeito de salto da gazela para o setor não petrolífero. Isso não teima em aparecer. Então é preciso compreendermos isso aqui, que o que Angola realmente precisa, mais do que reformas, claro, as reformas são importantes, volto a enfatizar isso aqui, é transformar a sua economia. Em relação à África subsaariana, o FMI estima no seu relatório que o continente poderá registrar um crescimento médio econômico de 3,6% neste ano e 4,2% em 2025. Se espera que dentro desse fator o crescimento siga mais forte para os países não intensivos em recursos naturais, não exportadores de petróleo, e os países exportadores de petróleo vão voltar a crescer, mas a um ritmo menor. Então, uma das nossas chamadas de atenção é a necessidade de acelerar as reformas de diversificação econômica, de melhorias no ambiente de negócios, muito fortemente nos países intensivos em recursos naturais, os países exportadores de petróleo, porque nós vemos isso como entraves fundamentais à diversificação econômica, ao investimento privado. O Benin, Costa do Marfim, Ruanda e Tanzânia são os países que lideram o ranking de crescimento econômico no continente, já que são estes países que apresentam um desempenho consistente. A Unicef Angola apresentou nesta quinta-feira aos deputados das 8ª e 5ª Comissões da Assembleia Nacional uma análise proposta do OGE 2025, destacando a necessidade de um orçamento que priorize a transformação da vida das crianças. O Organismo das Nações Unidas defende maior foco no rendimento das famílias vulneráveis, segurança alimentar, economia, educação e emprego. O Unicef Angola recomendou aos deputados das 5ª e 8ª Comissões a criação de linhas orçamentais específicas para a proteção da criança no Orçamento Geral do Estado 2025, integradas no setor social e com uma alocação mínima de 4%
do total do OGE. Nós vimos muitas coisas positivas, um aumento geral no orçamento da saúde, da educação, da proteção social, mas sempre temos que trazer, não é, o que pode melhorar. E algo que nós vemos que tanto a saúde como a educação têm alocações como peso do orçamento que são menores do que elas já foram no passado. Então, nós gostaríamos de ver aí uma maior alocação, por exemplo, na educação já chegou a 7,7% do OGE, agora está a 6,5%. Então, pelo menos uma alocação de 7,7% de novo ou de 8%. Mas a educação, em particular, a questão da execução, a execução do orçamento. Nós vimos que em 2023 foi uma execução baixa de 63%. E é preocupante, né, com os indicadores que nós temos, ainda muito a se fazer, uma execução dessa natureza. A técnica das Nações Unidas defende o aumento do orçamento para saúde e educação, atualmente fixado em cerca de 6%. Na saúde também já houve alocações mais elevadas do que é agora, então nós gostaríamos de ver sim uma maior alocação. E para os dois setores nós temos uma solicitação especial, é que hoje uma grande parte do orçamento desses setores está nas reservas orçamentais. Então, garantir que essas reservas efetivamente cheguem para os setores gastar. Foi também destacada a necessidade de corrigir o desequilíbrio entre os valores orçamentados e os efetivamente disponibilizados para cada setor. Então, esse é um papel muito importante dos parlamentares, porque, como eu mencionei aqui, quando é aprovado o orçamento, tem muita atenção, a mídia traz muita atenção para a alocação, para o que foi aprovado. Mas aí, ao longo do ano, os setores vão implementando. E os relatórios de execução trimestrais vão sendo publicados e depois a Conta Geral do Estado, e esses não recebem tanta atenção. Então, depois quando vimos que foi alocado 100, mas apenas 60 foi efetivamente utilizado, temos que prestar atenção para entender o que está acontecendo. É porque o setor não recebeu efetivamente o que foi alocado, ou recebeu e não conseguiu gastar, ou recebeu muito tarde. Os deputados presentes na sessão manifestaram disponibilidade para considerar as recomendações da agência da ONU e comprometeram-se a defendê-las durante as discussões na especialidade. Tomamos boa nota e nós vamos trabalhar afincadamente no sentido, no debate da especialidade, discutir com o Executivo, se possível, fazer algum remanejamento de verbas de alguns setores para alocar no setor da saúde e da educação. O Unicef apelou à criação de um programa específico no OGE para apoiar as pessoas com deficiência e o aumento da alocação orçamental para essas intervenções, que atualmente é de apenas 0,4%, propondo um mínimo de 1%. O Presidente da República, João Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola e por conveniência de serviço, nomeou Kalunga Francisco Zag Kisanga para o cargo de vice-governador da província de Luanda para os serviços técnicos e infraestruturas. Veja no próximo bloco, Isabel dos Santos proibida de entrar no Reino Unido. Veja também, Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para Netanyahu e o antigo ministro da Defesa de Israel. Voltaremos a seguir a uma curta pausa. Volte connosco. Estamos de volta, passados 90 dias, tempo previsto para a conclusão das obras da EPAL. Os constrangimentos ao longo da maioria dos pontos de intervenção continuam. O coordenador do Centro de Distribuição do Morro Bento e o GPS, Job dos Santos, esclareceu que a situação deve-se aos testes que estão a ser realizados nas condutas, o que condiciona a reposição do pavimento asfáltico. Os constrangimentos ao longo das vias sobre intervenção começam logo pela manhã. Nos pontos em que ainda não foi reposto o pavimento asfáltico, os buracos tendem a ficar cada vez mais fundo, o que torna lenta a fluidez do trânsito automóvel. Entretanto, o coordenador do Centro de Distribuição do Morro Bento e o GP, Job dos Santos, esclarece que a situação deve-se aos testes que estão a ser realizados nas condutas recentemente lançadas pela EPAL, o que condiciona a reposição do pavimento asfáltico. O nosso projeto tem vários ensaios. Um dos ensaios é o teste hidrostático,
que já foram realizados aqui na Via do Patriota e estão a ser realizados outros pontos em que foi feito o lançamento da conduta principal e a rede de distribuição. Agora, o teste de comissionamento dos equipamentos no interior do centro de distribuição, então logo nós começamos a fazer já a injeção ou a adução da água aos reservatórios do centro de distribuição Morro Bento, nós vamos começar a fazer os testes dos equipamentos eletromecânicos, para então fazer o teste e começar a fazer a distribuição ou pressurizar a rede de distribuição. O engenheiro da empresa pública de águas de Luanda sinalizou que a reposição do pavimento será feita de forma faseada em função da extensão da rede da IPAU implantada. Nós temos 48 mil quilômetros de rede adutora, que é a conduta de transferência, e a rede de distribuição. E a reposição do pavimento ela vai ser de forma faseada. E como nós demos o início do lançamento da rede a partir da via principal do Patriota, e onde nós temos o maior constrangimento naquilo que é a mobilidade dos automobilistas, e é daqui onde nós começamos a fazer a reposição do pavimento. Nós temos vários troços, tão logo terminarmos a intervenção, que é a reposição do pavimento na via principal do Patriota, nós vamos entrar na 21 de janeiro, no novo retorno da UDP, que antigamente era o UGP. Vamos dar o início também da reposição do pavimento, a sua extensão da 21 de janeiro. Job dos Santos garantiu que até final do mês de dezembro começam a ser realizados os testes de pressão das condutas para a transferência da água aos centros de distribuição e, posteriormente, jorrar nas torneiras das mais de 40 mil famílias. No princípio, ao final de dezembro, a água de transferência desde o centro de distribuição do Benfica e ao centro de distribuição do Morro Bento, elas já estarão interligadas e vamos começar a fazer já a transferência de água de um centro para o outro e começar a fazer os primeiros testes de pressurização das condutas ou, de forma mais resumida, fazer o teste de pressão da rede de distribuição. Recordo que as obras da IPAU tiveram início em julho deste ano com os trabalhos de lançamento de condutas nas vias do Patriota e Avenida Pedro de Castro Vandunda em Loi, que visam abastecer água para as mais de 42 mil famílias dos bairros Inorade, Morro Bento 1 e 2, Cauelele, Imbondeiro, Gameque e Futungo de Belas. Isabel dos Santos está proibida de entrar no Reino Unido e tem os ativos que possui no país estão congelados, sendo que os ativos estavam congelados desde 2023 e correspondem a mais de 700 milhões de dólares. A notícia foi hoje anunciada pelo governo britânico e é extensiva a outras duas pessoas que trabalharam com a empresária angolana no tempo em que se esteve à frente da Sonangol. O governo britânico anunciou esta quinta-feira sanções a Isabel dos Santos e a 2 dos seus associados, incluindo a proibição de entrar no país e o congelamento de ativos. Para além da empresária angolana, são ainda alvo de sanções, também a partir de hoje, a sócia e amiga Paula Oliveira, de nacionalidade portuguesa, e o ex-diretor financeiro da Sonangol, Sérgio Raikundalia, de nacionalidade indiana. As sanções constituem um primeiro passo da nova campanha do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido para combater a corrupção e o financiamento ilícito. Num comunicado citado pela agência Lusa, pode ler-se que estão abrangidos pelas sanções outros 2 cleptocratas que desviaram riqueza dos seus países de origem, bem como os seus amigos, familiares e intermediários que os ajudaram. O Tribunal Constitucional pronunciou-se quanto à intenção da UNITA de impugnar alegados vícios verificados na sessão plenária extraordinária realizada a 14 de outubro do ano passado pela Assembleia Nacional, julgando-a improcedente. A ação da UNITA era referente aos atos relacionados com o chumbo da sua proposta de destituição do Presidente da República. 90 deputados da UNITA assinaram um documento dirigido ao Tribunal Constitucional onde sancionam os atos levados
levados a cabo pela Assembleia Nacional na data já citada. No acórdão número 925/2024, sob o processo de número 1125A/2023, 9 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional decidiram, nos seguintes termos, julgar improcedente a ação apresentada relativamente ao contencioso parlamentar. Venâncio Mondlane aceitou participar da reunião convocada pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi com vista a encontrar uma solução pacífica para a atual crise pós-eleitoral que abala o país. O caos instalou-se em Moçambique depois de Mondlane, derrotado nas urnas, ter rejeitado os resultados das eleições de 9 de outubro e desde então ter vindo a convocar série de protestos que provocaram dura resposta policial. O partido que o apoia, Podemos, até afirmou que não há matéria para conversar com Filipe Nyusi sobre a situação do país, mas Venâncio Mondlane pensa diferente. Por isso mesmo, disse sim, que aceita participar da reunião pedida pelo presidente moçambicano com os 4 candidatos à presidência nas eleições de 9 de outubro. Para o Podemos, a solução para este momento menos bom que Moçambique atravessa é apenas uma: a confrontação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional. Entretanto, Venâncio Mondlane, que se declara vencedor das eleições, afirmou que aceita sem reservas o diálogo, desde que haja uma agenda de negociação. O candidato apoiado pelo Podemos garantiu que vai submeter nas primeiras horas desta sexta-feira, no gabinete da Presidência da República, um ofício com uma proposta sustentada pelo contributo de mais de 40 mil pessoas. Venâncio Mondlane, que está em parte incerta e com acusação do crime de alteração violenta do Estado de Direito, feita pela PGR, que já prendeu outros indivíduos pela mesma razão, terá condições para estar no encontro sem ser detido? Fica a dúvida sobre esta questão, mas não sobre a atuação desproporcional e a total falta de contenção da polícia do país durante as manifestações que ocorreram. Quem o diz é a Associação Moçambicana de Juízes, a instituição que condenou também as pessoas que se envolveram em atos de destruição de bens públicos e particulares, sugere uma investigação aos atos de violência. A situação em Moçambique salta à vista da comunidade internacional, que com frequência apela ao fim da violência. Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que não permitirá interferências externas no processo pós-eleitoral no país, pois o futuro de Moçambique será moldado pelos próprios moçambicanos. Os líderes dos principais partidos da oposição na RDC convocaram manifestações em forma de protesto contra a intenção do presidente Félix Tshisekedi de adotar uma nova Constituição. Para os opositores, a intenção do chefe de Estado congolês poderá remover o limite de mandatos, o que permitiria continuar a concorrer à posição atual. Félix Antoine Tshisekedi anunciou no mês passado que seria criada uma comissão nacional para redigir uma nova Constituição, por considerar que a atual, adotada há cerca de 20 anos por referendo, está desatualizada. Tshisekedi também criticou o que descreve como um processo lento de tomada de decisão, sendo que leva meses a formação de um novo governo, a seguir as eleições, e citou as tensões entre governadores e as assembleias provinciais como razões para redigir uma nova Constituição. Entretanto, os líderes da oposição não veem com bons olhos a decisão de Tshisekedi, que consideram ser uma manobra para permanecer por mais tempo no poder. Entre os políticos que condenam a decisão estão os ex-candidatos presidenciais Martin Fayulu e Moise Katumbi. Entretanto, até mesmo o ex-presidente Joseph Kabila é contra a intenção do atual chefe de Estado. O porta-voz do partido de Kabila disse que a Constituição foi criada para evitar desvios autoritários e garantir transições democráticas de poder. Tshisekedi foi reeleito em dezembro do ano passado, com resultados questionados pela oposição. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, e para Yoav Gallant, o ex-ministro da Defesa de Israel. O TPI também emitiu mandato para um chefe militar do Hamas, Mohammad Deifi, um comandante que Israel disse que abateu no passado mês de agosto. O principal tribunal de crimes de guerra do mundo emitiu mandatos de prisão esta quinta-feira para líderes israelitas e do Hamas por crimes de guerra em Gaza.
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, é um dos nomes que consta dos mandados por crimes contra a humanidade relacionados com a guerra que iniciou há mais de um ano na faixa de Gaza. Netanyahu já reagiu e condenou naturalmente o mandado de prisão contra ele, argumentando que Israel rejeita com desgosto as ações falsas e absurdas do tribunal. De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, não há nada mais justo do que a guerra que Israel está a travar em Gaza. Os mandados contra Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, centram-se no facto de Israel ter usado a comida ou a recusa de ajuda alimentar como arma de guerra na campanha contra o Hamas em Gaza e de ter dirigido a sua ofensiva contra civis. As autoridades israelitas têm vindo a negar estas acusações. O tribunal sediado em Haia também emitiu mandado de prisão para Mohammed Deif, chefe militar do Hamas, por crimes contra a humanidade, incluindo assassinato, a tomada de reféns e violência sexual. Israel, no entanto, declarou em agosto que teria abatido este líder do Hamas. Aparentemente, esta decisão do TPI não terá efeitos práticos. Nenhum dos visados pode ser preso em território próprio. No entanto, podem ser detidos se viajarem para um dos 124 países membros do Tribunal Penal Internacional. O Hamas já reagiu, ignorou o mandado que existe sobre um dos seus líderes e disse o que passamos a citar. A verdade que foi revelada é que a justiça internacional está conosco e contra Israel. E vamos fazer mais uma curta pausa. Daqui a pouco voltaremos com outras matérias que têm a ver também com o desporto. Volte connosco. Arrancou hoje a grande montra de publicidade, marketing e comunicação institucional dos PALOP. Durante 3 dias, a 4ª edição do FestiPub, o Festival de Publicidade, vai reunir em Luanda dezenas de profissionais da lusofonia para discutir as estratégias para impulsionar o setor e as indústrias criativas. Com 381 participantes, 12 categorias, 261 peças inscritas, começou a maior festa de publicidade e marketing dos PALOPs, cujo objetivo é promover o mercado publicitário e estimular as organizações. Durante 3 dias, a 4ª edição do Festival de Publicidade vai apertar mais na imparcialidade e na transparência na seleção das marcas e instituições vencedoras. Esta 4ª edição, nós fomos mais exigentes em relação às edições anteriores. Decidimos criar um conselho consultivo composto por 10 membros, nomeadamente 2 de Moçambique, 2 de Portugal, 2 de Cabo Verde, 2 de São Tomé, 2 do Brasil e 2 de Angola, que acabam por fiscalizar todo o trabalho que é feito pelo corpo de jurados no processo de votação. Isto para termos um FestiPub mais imparcial, mais transparente e o processo de votação ainda muito mais rigoroso, porque nós premiamos... Desculpa? Neste momento são 381 participantes, mas estamos com 12 categorias. Nós reduzimos, também uma das grandes novidades para este ano, é que reduzimos as categorias comparado com as categorias dos anos anteriores. Depois de um trabalho exaustivo, notamos que existem categorias que não serviam para o mercado angolano, portanto houve aqui uma decisão de diminuirmos as categorias. A criação da ideia é outro ponto que está a ser aguardado com grande expectativa. Mas há processos que nós podemos fazer, há passos que nós podemos fazer. Agora, aquele momento, aquela faísca criativa que o nosso cérebro faz alguma ligação e que de repente, surge uma ideia, eu não sei explicar, ninguém sabe explicar. Nem os neurocientistas sabem explicar exatamente como é que isso acontece. Agora, eu vou fazer o caminho todo até chegar aí. Depois cada um faz o seu. Questionado sobre o investimento da publicidade em Angola, Gildo Guilherme avança que houve redução, o que afetou diretamente o setor. Temos vivido um momento menos bom, mas esse momento é a crise mundial que nós temos, não é? Angola não é exceção nenhuma. Houve uma redução no investimento da publicidade em todos os setores. Portanto, obviamente que isso afeta o setor da publicidade, do marketing e da comunicação. Ainda para mais o rápido crescimento da inteligência artificial, que hoje em dia já há coisas que a inteligência artificial consegue resolver e deixa de lado a parte da criatividade. Mas temos tido um mercado cada vez mais forte, têm surgido cada vez mais players novos no mercado, a verdade é essa, e a publicidade, querendo ou não, tem estado a crescer cada vez mais agora no momento da crise. Não é? Criado em 2021, o FestiPub vai continuar a cingir-se na excelência da criatividade
na comunicação empresarial, premiando anunciantes, agentes, produtoras e estúdios cujos trabalhos impulsionam o mercado lusófono. Luanda foi palco do Fórum Anual Summit 2024. O tema central deste evento esteve voltado à banca, energia e turismo, o poder transformador em Angola. O evento reuniu figuras do setor bancário. O turismo tem sido uma força poderosa para o desenvolvimento sustentável de Angola. Durante o segundo dia do Forbes África Lusófona Anual Summit 2024, o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos, disse que, ao apostar no desenvolvimento do turismo, Angola cria empregos, promove comunidades locais e acelera a sua identidade. E acrescentou que este setor não opera de forma isolada, está intrinsecamente ligado à banca e à energia. Estas áreas não existem em isolamento. Elas conectam-se e complementam-se. O turismo depende de infraestruturas sólidas que são impulsionadas pela banca. A energia alimenta o sonho de uma Angola próspera, enquanto os serviços financeiros fornecem os recursos necessários para realizá-los. O mercado de capitais, por sua vez, é a base para um ecossistema financeiro robusto que impulsiona investimentos na energia, viabiliza projetos turísticos e dá vida a grandes ideias. É essa visão integrada que está a moldar o futuro de Angola. Durante o fórum, foi também evidenciado a situação de Angola ter voltado a integrar a lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI. A inclusão de Angola na lista cinzenta da GAFI, eu diria que tem aqui dois aspectos que são relevantes. O primeiro, de facto, é que não é uma boa notícia, portanto, o facto de Angola ter entrado para a lista da GAFI, mas do outro lado não é nenhuma fatalidade. Portanto, nós não devíamos olhar para o facto de termos entrado para a lista da GAFI como uma fatalidade. Eu acho que é mais uma oportunidade para agora conseguirmos resolver todos aqueles aspectos que continuam pendentes e garantir que o país possa voltar a sair da lista. O estado da banca também foi discutido no Anual Summit 2024. A banca está hoje em dia, enfim, se olharmos para as estatísticas do ano em que estamos, 2024, os dados a junho e a setembro, os indicadores de rentabilidade desceram e os bancos, de certa forma, têm sentido esse efeito no seu nível de rentabilidade. É uma fase, é uma transição e temos que saber todos geri-la. Mas há indicadores positivos também na banca este ano. Um deles é a expansão do crédito, portanto, o crédito cresceu. Hoje em dia, a percentagem de depósitos que os bancos têm transformados em crédito aumentou. Portanto, o ano passado era 35% dos depósitos tinham sido convertidos em financiamentos. A junho, se não me falha a memória, junho ou setembro, estará em 38% e, portanto, os bancos continuam a financiar a economia. Dentre vários temas a serem discutidos no fórum, o tema ligado à banca, energia e turismo, o poder transformador de Angola, tomou conta do segundo dia. Nós hoje somos o número 1 em TPAs, somos o player que mais TPAs tem colocados em Angola, mas temos desenvolvido sistemas de inteligência artificial e pericial e de automação, por exemplo, para fazer a gestão dos parques de TPAs. Portanto, o nosso foco não está em vender a caixas, mas sim em criar valor acrescentado em todas as áreas que nós temos. Nós temos a missão de anunciar Jesus Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. Noivas de Cristo. É uma alegria que, no momento, depois passa, mas a alegria de Deus é diferente, é eterna. A vida religiosa é consagrada em comunidade, é diferente. Desafios da vocação. Ou para aqueles que pensam que o melhor para mim é permanecer solteiro, cristão simplesmente, também é um desafio, porque toda a vida tem um desafio, ademais não há cristão sem cruz. Enquanto casadas não podem, mas depois de ficar viúvas, há congregações que aceitam, faz um caminho, faz uma preparação e aceita. O dia a dia. Razões que norteiam o compromisso de fé. Reportagem da semana. Exclusivo Girassol Jornal.
A televisão continua a ser a preferência de muitos populares, apesar do rápido crescimento de usuários ativos nas redes sociais. Há quem prefira estar mesmo em frente à televisão e com o comando às mãos. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Televisão, data instituída pela Organização das Nações Unidas. À medida que as tecnologias vão ocupando espaço, o impacto da televisão no dia-a-dia dos angolanos divide opiniões. Enquanto uns ainda encontram na televisão a sua principal fonte de informação e entretenimento, outros dizem que o papel deste meio de comunicação está a ser substituído pelas redes sociais. Eu acho que só falta um pouquinho para isso, realmente. Porque atualmente as crianças estão mais apegadas aos telefones do que à televisão. Até à mesa, ao comer, estão mais a ver os telemóveis. Hoje em dia é visto que a juventude, não só, estão mais ligados à internet, porque na internet a notícia, penso eu que é mais rápida e chega a ser mais eficazes, visto que também já temos facilidade de ter acesso à internet. A televisão é algo que a gente já vê desde o tempo mais remoto, mas só que com o passar do tempo houve uma certa modernização que está mais ligado à internet do que à televisão. Apesar das críticas, há quem ainda valorize a televisão. Para este grupo, a televisão continua a ser um meio educativo. O que é que gostas de assistir na televisão? Mais programas de entretenimento, noticiários também, telejornal. Sendo assim, a televisão ontem, fazendo uma comparação aqui, eu penso que está mais expandida do que antes e praticamente a qualidade também da imagem, tudo muito mais. Também quanto à programação, falo em alguns casos, também melhorou muito. Claramente, no passado, era uma televisão que não era bem consumível, né? Temos aqueles programas ilimitados, mas agora a população exige mais ainda. Precisamos que dentro da grelha televisiva haja mais programas educativos. Sendo um dos meios de comunicação mais populares do mundo, a televisão tem, de forma inegável, a capacidade de influenciar uma sociedade, podendo até mesmo educar ou conscientizar crianças, jovens ou as pessoas de forma geral, mudando valores e até opiniões. A televisão permite o conhecimento não só das notícias nacionais e também das notícias internacionais. A televisão é tal como uma escola como que nós classificamos escola informal. Informal no sentido que não só informa, educa. Apesar das diferentes opiniões e das mudanças nas telecomunicações e tecnologias, a televisão continua a ser um meio poderoso. No entanto, o desafio atual passa por reinventar-se e alinhar-se com as expectativas da audiência moderna. A Escola de Samba do Rio de Janeiro, Estação Primeira de Mangueira, está em Luanda para a pesquisa e preparação do enredo para o Carnaval 2025. Durante 4 dias, integrantes da Mangueira visitaram comunidades e locais históricos de Luanda, Benguela e Huila e falaram em exclusivo a Rede Girassol. Luanda e Benguela, adulto se revela, morte e vida no oceano. Existência quilombola dos pretos novos de Angola. Diga a vida suburbano. A flor da terra no Rio da Negritude, entre dores e paixões. Este é o enredo do Carnaval 2025, da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. A pesquisa trouxe a Angola a direção do grupo. Pouco mais de 11 elementos, entre pessoal de arte, música e dirigentes, estão em território angolano para literalmente beber da cultura do nosso país. Afinal, vão entrar para a Avenida Marquês de Sapucaí a cantar Luanda, Benguela e Cabinda. A comitiva da Verde e Rosa passou por Luanda, Benguela e Huila. Visitou lugares de interesse histórico e ouviu dos entendidos a rota dos navios negreiros que desembarcaram no Rio de Janeiro a levar milhares de angolanos e a sua cultura. A música é dos muitos elementos levados pelo povo banto ao Brasil e, fruto deste intercâmbio cultural, a escola veio conhecer de perto os ritmos nacionais. O diretor musical da Mangueira já falou do pouco que apreciou. Inspirou muito. A gente vê a realidade do povo angolano, que a gente, lá no Brasil, a gente retrata com imagens,
com documentário, com reportagem, mas como você sente na pele mesmo, como é a vivência do angolano. É que a gente enxerga a música como um todo, né? como uma grande arte. Quem tem a responsabilidade de pensar no carnaval como um todo é o conceituado carnavalesco Sidney França, que é o autor do enredo de 2025. Em solo angolano, ele assegura que a inspiração é ainda melhor. O que eu mais admirei foi a alegria do povo angolano, que é muito próxima do povo brasileiro, e também a capacidade de traduzir em arte e cultura os seus valores. Somos países irmãos, né? Brasil, Angola, muito irmãos, e justamente o nosso tema para o próximo carnaval fala sobre essa irmandade, sobre essa ligação ancestral entre Brasil e Angola. A antiga passista da Mangueira e atualmente uma das vice-presidentes da agremiação falou das vantagens de experimentar ter contacto mais direto com as comunidades sobre as quais os enredos tratam. Estávamos ansiosos para estarmos aqui em Angola, porque também queríamos trazer o mesmo sentido que tem para vocês, né, que tem com toda a força da cultura e do povo banto. Nós também queríamos que isso fosse visto na Marquês Sapucaí, de alguma forma, e da forma que é. O grupo está em Angola num ato de cooperação com a Sociedade Gestora de Aeroportos. A SGA cria oportunidades para capacitar a cadeia turística local e internacional. Segundo a organização, a vinda da Mangueira constitui uma soberba oportunidade de fomentar e promover a cultura nacional. O que nós vamos fazer é chamar a atenção para os turistas que vão visitar o Carnaval brasileiro de que o país existe, Angola existe, está aberta e que há estrutura suficiente para que eles possam visitar também Angola. E com isto nós estaremos a dar um grande up no fator turístico angolano. Se depender da recepção calorosa e da energia dos grupos etnolinguísticos de Angola, a Verde e Rosa há sempre de voltar. Se tivesse que voltar e se inspirar para estudar para um próximo enredo, voltava? Com certeza, voltaria muitas e muitas vezes. A Mangueira é a segunda maior campeã do Carnaval Carioca. Tem 20 títulos no seu palmarés. E com esta festa também terminamos o jornal, o Girassol Jornal de quinta-feira, amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.